Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre matriz inversa. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, nome @canal_exatas. Por lá, nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Galera, para a gente começar a falar da matriz inversa, a gente tem que dar um contexto de uma situação. Suponha que você tenha uma matriz A, e a partir dessa matriz A você queira obter uma matriz identidade. Por exemplo, eu quero pegar A e tornar isso uma identidade de mesma ordem. Para isso, para você conseguir obter essa matriz identidade de mesma ordem, você vai multiplicar a matriz A por uma outra matriz. Digamos que ela seja B. E a partir dessa multiplicação você quer obter a matriz de identidade da mesma ordem. Essa matriz B, que faz com que a matriz A multiplicada se torne a identidade de ordem n, chama-se matriz inversa. Essa matriz inversa também recebe alguns outros nomes, como invertível ou não singular. E ela, em resumo, ocorre quando o produto de duas matrizes resulta numa matriz de identidade da mesma ordem. E uma delas, que é aquela que vai tornar uma matriz identidade, é justamente a matriz inversa, tá bom? Eu peguei aqui uma definição de livro que trata muito bem isso e que resume aquilo que a gente acabou de comentar. Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Se existir uma matriz B quadrada de mesma ordem, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a identidade de n, então B será a matriz inversa de A. E a gente pode reescrever B sendo a mesma coisa que A elevado a menos 1. Isso aqui indica que é a inversa, é aquela que multiplicando a outra matriz, vai resultar em uma matriz identidade de mesma ordem. Beleza? Inclusive, algo importante de se declarar é que a matriz ela tem que ser quadrada para que a matriz inversa exista. Ou seja, A e B têm que ser matrizes quadradas e, consequentemente, vai manter-se a ordem delas. E aí a identidade vai ser da mesma ordem que as duas matrizes anteriores. Então, se a matriz A ela era 2 por 2 e a matriz inversa 2 por 2, a identidade vai continuar sendo 2 por 2. E aí, como você já viu, representamos apenas por um 2. Tranquilo? Essa é a principal ideia da matriz inversa, também chamada de invertível ou não singular. Tranquilo? Então, para melhor trabalhar com ela, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo. A inversa da matriz A de elementos 1, 2, 1, 3 é... Perceba que a principal ideia que eu tenha essa matriz, que eu multiplique ela por uma outra que eu quero descobrir e que isso resulte em uma identidade. Escrevendo isso, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu vou ter a matriz A, que ela é 1, 2, 1, 3. Eu vou multiplicar essa matriz por uma outra. E o resultado vai ser igual a uma identidade de ordem 2. A gente escreve sendo 1, 0, 0, 1. Pessoal, perceba que a ordem desse cara aqui é 2. Se a ordem desse cara aqui é 2 e desse cara aqui também é 2, esse cara aqui também vai ser 2. Lembra que a ordem tem que ser a mesma desse rapaz e esse rapaz para que resulte nesse aqui? Logo, a ordem que vai estar nessa matriz aqui, na matriz inversa, também vai ser 2 por 2. Então, apresentar duas linhas e duas colunas. E aí, eu vou representar cada um dos elementos que eu não conheço por letras. E para facilitar um pouco, eu vou colocar algumas letras como A, B, C, tá? E D. Eu não vou colocar A11, A21, A1, entendeu? Poderia colocar, lógico. Mas para facilitar os cálculos, não fazer uma confusão, eu vou colocar letras A, B, C, D. Então, o primeiro elemento é o A, o segundo B, terceiro C e o quarto é o D. Eu estou te afirmando que a multiplicação dessas duas matrizes tem que resultar nessa. Para pensar comigo. Eu posso fazer a multiplicação desses dois caras, ver qual que vai ser a multiplicação, qual a matriz que vai aparecer para mim, e depois eu posso igualar a essa. E para igualar, a gente sabe, é só pegar os elementos correspondentes e torná-los iguais. E aí eu vou conseguir descobrir quais são os valores de A, B, C e D. E, consequentemente, descobrir qual é a matriz inversa. Então, bora fazer isso. Lembre-se que, para fazer multiplicação de matrizes, eu tenho que pegar linha por coluna. Ficaria assim, ó, 1 vezes A,
mais 2 vezes C. Vou pegar cores diferentes. Vermelho fica meio ruim. Vou pegar, por exemplo, um roxo. Aqui, ó. Isso, melhorou. Então, 1 vezes A mais 2 vezes C. Agora a segunda coluna também. 1 vezes B mais 1, 2 vezes D. Perfeito. Agora, bora aqui para a segunda linha. Vai multiplicar a primeira coluna. 1 vezes A mais 3 vezes C. Agora, multiplicar a segunda coluna. A minha caneta dando uns probleminhas, pessoal. Só um segundinho. Aí, acho que agora melhorou. Então, vai ficar 1 vezes B mais 3 vezes D. Essa aqui é a matriz resultante da multiplicação das duas de cima. E essa matriz tem que ser igual a 1, 0, 0, 1. Lembre-se que igualdade de matrizes é só eu igualar os elementos que são correspondentes, ou seja, aqueles que ocupam a mesma posição. Nesse caso, eu vou ter que esse cara é igual a esse cara é igual a esse igual a esse igual a esse. Escrevendo isso, vai ficar assim, ó. 1A, vou escrever de preto, 1A mais 2C igual a 1, 1A mais 3C igual a 0. Primeiro, vamos considerar esses dois caras aqui, ó, nessas duas equações. Perceba que eu posso multiplicar a de cima por menos 1. Se eu multiplicar de cima por menos 1, eu vou trocar o sinal de todos os elementos que estão aqui dentro. Ou seja, fica menos 1A, menos 2C e menos 1. E perceba ainda que eu posso agora somar essas duas equações. Se eu somar essas duas equações, repare que eu vou ter menos 1A mais 1A, que fica 0, menos 2C mais 3C, fica apenas C, menos 1 mais 0, menos 1. Olha que eu acabei de descobrir o valor de C. Então, C igual a menos 1. Já que eu sei o valor de C, eu posso substituir aqui para encontrar o valor de A. Então, ficaria 1A mais 3 vezes menos 1, que é o valor de C, tem que ser igual a 0. 3 vezes menos 1 é menos 3. A igual a 0. Pego esse menos 3, passo para o outro lado com mais 3. A igual a 3. Descobri, portanto, o valor de A e o valor de C. Falta agora descobrir qual é o valor de B e o valor de D. Perceba que 1 mais B mais 2D é igual a 0. Então, vamos escrever isso. 1B mais 2D é igual a 0. E, além disso, 1B mais 3D é igual a 1. Perceba que isso aqui forma um sistema. Posso multiplicar tudo que está em cima por menos 1, fica menos 1B, menos 2D, menos 1 vezes 0 é 0. E agora eu posso somar as duas equações. Perceba que menos 1B mais 1B fica 0. Menos 2D mais 3D fica 1D. 0 mais 1, 1. D igual a 1. Se D é igual a 1, eu posso substituir uma equação aqui em cima para descobrir o valor de B. Então, vai ficar 1B. Vou jogar para cá, para cima. Ó. 1B mais 3 vezes 1, que é D, tem que ser igual a 1. Então, ficaria B mais 3 igual a 1. Passo esse 3 como negativo. B igual a 1 menos 3. B igual a menos 2. Perceba, então, que a matriz menos 1, perceba, então, que os valores A igual a 3, B igual a menos 2, C igual a menos 1, D igual a 1, compõem a matriz inversa. Então, perceba que a gente pode substituir aqui dentro. Então, ficaria da seguinte maneira. Eu vou diminuir aqui esse espacinho aqui, pessoal. Para que a gente consiga representar direitinho. Então, a matriz inversa ficaria, primeira posição fica o A, que é 3. Segunda posição fica o B, que é menos 2. Aqui embaixo fica o C, que é menos 1. E o D fica aqui do lado. Repare, então, que essa aqui é a matriz inversa de A. Tá bom? Agora,
Tem algumas vezes, pessoal, que você vai fazer as continhas, esse mesmo processo que a gente fez de sistemas, de igualar equações, fazer algumas manipulações, e tem vezes que talvez não dê certo, porque tem algumas matrizes que elas não possuem matrizes inversas. Isso aí a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente fizer o estudo de determinantes. Mas você vai ver que tem matrizes que não possuem matrizes inversas, como é o caso dessa aqui de baixo. Tenta fazer aí, já que você já viu como é que a gente calcula uma matriz inversa, para você praticar. Tenta fazer aí, pausa o vídeo, resolve isso aí e veja se é possível ou não calcular a matriz inversa. Você vai ver que não é possível. Bom, fez? Tentou? Então bora lá para o nosso segundo exemplo. Vamos ver se aqui é possível ou não. Bom, perceba então que eu vou ter a matriz C, que ela tem elementos 1, 5, 2, 10. Eu quero determinar a inversa de C. Então, aquele mesmo processo. Vamos escrever aqui, ó, a matriz C, que tem elementos 1, 5, 2, 10. A gente vai ter que multiplicá-la por uma matriz de mesma ordem, que seria a inversa, que a gente quer descobrir. Elementos eu vou representar por letras, A, B, C, D. Tem que ser igual a uma matriz de identidade de mesma ordem. Repara que como é 2 por 2, a ordem, portanto, vai ser 1, 0, 0, 1. Identidade de ordem 2. Tranquilo? Mesma coisa, multiplicar. Pego aqui a primeira linha, multiplico pela primeira coluna. Vai ficar assim, ó. 1A mais 5C. E agora, segunda coluna. 1B mais 5D. Agora, bora para a segunda linha. Multiplicando pela primeira coluna, vai ficar 2A mais 10C. Pela segunda coluna, 2B mais 2D. Isso tudo aqui vai ter que ser igual a matriz, identidade, de ordem 2, 1, 0, 0, 1. Beleza. Agora, eu vou ter que igualar os elementos que são correspondentes. Fazendo isso, ó, vai ficar da seguinte maneira. Deixa até aqui embaixo. Não, aqui embaixo não tem espaço. 1A mais 5C igual a 1. 2A mais 10C igual a 0. Pessoal, eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. Só que aqui, ó, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2, porque quando eu multiplico por menos 2, esse cara aqui ó, fica menos 2A. E aí, quando eu somar, eu vou conseguir cortar os dois. Esse método a gente chama de método da adição. Então, bora fazer aqui. Ó. Ficaria em cima, perceba que ficaria menos 2, que multiplica 1A. Portanto, ficaria menos 2A. E seria menos 2, que multiplicaria 5C. Então, ficaria menos 10C. E ficaria menos 2 vezes menos 1, que é mais 2. Oh, perdão, era aqui. Ó. Menos 2 que multiplica 1, ficaria menos 2. E agora, bora somar essas duas equações. Percebe, então, que esse cara aqui, né, menos 2A mais menos 2A é 0. Menos 10C mais 10C é 0. Menos 2 mais 0 é menos 2. 0 igual a menos 2. Gente, 0 tem como ser igual a menos 2? Não tem. O que acontece? Se você estiver fazendo os seus cálculos e de repente aparecer algum absurdo, como foi esse aqui, ó, de alguma coisa que não condiz com a matemática, com aquilo que você já aprendeu na matemática, tenha certeza que essa matriz que você está trabalhando, ela não apresenta uma matriz inversa. Então a resposta para esse item seria: a matriz C não apresenta uma matriz inversa. Tá certo? Lembre-se disso, isso é importante. Quando der um absurdo, tenham certeza que isso não vai acontecer. Tá bom? Você não vai ter a presença de uma matriz inversa, mas veremos um pouco melhor isso, o porquê dessas coisas, porquê dessas situações, quando vermos determinantes. Tá certo? Galera, no mais, um forte abraço. Eu peço desculpas por estar com uma cara de sono. De fato, a gente teve que fazer muitas gravações hoje. Peço desculpas por isso. Mas espero que tenham gostado da aula. Se puder deixar um feedback aqui, deixar um like no vídeo, agradecemos bastante. Como assim que eu falei no último vídeo, ver um comentário de vocês alegra muito o nosso coração, porque a gente está sabendo que o nosso trabalho está sendo útil. Então a gente agradece demais se você puder deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? No mais, galera, um forte abraço, fiquem bem, bons estudos. E é isso. Valeu, galera. Tudo de bom.